Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Guruven Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoje é dia de desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. O Gurudev fala que aparecimento e desaparecimento para esses Vaishnavas é o mesmo, né? Observado o mesmo, porque não é diferente aparecimento e desaparecimento. E nesses dias é auspicioso, é especial esses dias, né? Aparecimento e desaparecimento do Vaishnava. Misericordioso esse dia, porque ele descende do mundo espiritual e desce para a Terra, é auspicioso, e também quando ele volta, o serviço eterno, a deidade adorável dele, é o dia que ele retorna. Então esses 2 dias são bem auspiciosos e para a gente aqui observar ele é oportunidade, né, de lembrar, de ler, escutar e lembrar, e orar por alguma misericórdia deles. São 2 dias, né? Aparecimento, o dia 2 oportunidades de cada um desses acharyas. Resumir, vocês devem saber várias histórias, já escutaram, né? De várias devotas, as histórias, a biografia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, é cantado todos os devotos da Gaudiya Mata, dos Vaishnavas, devotos, e Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareceu como filho e discípulo de Bhaktivinoda Thakur. Logo no nascimento, já a mãe dele, Bhagavati Devi, viu os sinais de Vishnu, de Vaishnava no corpo dele, cordão, 3 marcas de Kantimala, pescoço, marca de Tilaka no corpo. Quando foi na primeira cerimônia de grão, parou no carro de Jagannatha, uma guirlanda caiu de Jagannatha, caiu no pescoço dele, foi feita a cerimônia ali mesmo. Recebeu o nome de Bimala Prasad, misericórdia da potência de Jagannatha, chama Bima. E
O Govind Maharaj fala também que tem um livro que, desde Jagannatha Puri, a missão de Chaitanya ia ser propagada pelo mundo inteiro, que essa personalidade ia aparecer ali em Puri, e foi o local de nascimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E foi ele que enviou todos esses Vaishnavas para o Ocidente. Se não fosse ele, a gente não ia conhecer nada. Foi ele que enviou primeiro Bhakti Pradip Tirtha Goswami e Bhakti Hridayvan Goswami, Bhakti Saranga Goswami Maharaj foram pregar na Inglaterra, Alemanha, Europa primeiro. E foi ele também que enviou, fez um milagre no Ocidente, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Foi só pela misericórdia dele que eles vieram, a misericórdia e ordem, né? Ele ordenou, deu misericórdia e ordenou para que esses discípulos vieram. E foi Swami Prabhupada que realmente propagou pelo Ocidente inteiro. Então, sem o Bhaktivinoda Thakur, ele recuperou o prestígio da missão de Chaitanya Mahaprabhu que tinha sido perdido. Todo mundo debochava se alguém falasse Gaudiya Vaishnava, todo mundo debochava da pessoa, porque várias Apa Sampradayas, farsantes que se diziam Gaudiya Vaishnava, tomaram conta dessa missão e todo mundo zombava. E Bhaktivinoda Thakur veio, enviado de Chaitanya Mahaprabhu, e reinstaurou o prestígio, escreveu os livros para classe intelectual e inteligente da sociedade entender a verdadeira missão de Chaitanya Mahaprabhu e denunciou esses passantes como simplesmente sarrajas, imitadores que não tinha nada com a missão de Chaitanya Mahaprabhu, era só farsante. Bhaktivinoda Thakur botou no papel toda a ideia em livros e organizou, deixou a missão na prática, para distribuir, começar a propagação na prática, através de templos, pregação, Varnashram Dharma, que Bhaktisiddhanta Saraswati pegou de novo, reinstaurou na missão, pegou muita coisa de Dharma, Sampradaya, Brahmacharya, Sannyas. Antes eles eram totalmente renunciantes, fora do convívio social. Bhaktisiddhanta Saraswati viu que, daquele jeito, não ia haver pregação para as aulas condicionadas, era só para Paramahamsa. Então, para a aula condicionada, ele instalou Sannyas, Brahmacharya, Grihasta, o Varnashram Dharma. Fundou os templos Gaudiya Mata para treinar isso. E foi ele que botou em prática as ideias de Bhaktivinoda Thakur, que orou. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur viu que não ia dar tempo dele pôr em prática as ideias e orou para Krishna mandar um enviado como filho dele, um enviado para que pusesse em prática, para continuar o trabalho extenso que Bhaktivinoda Thakur fez, que não foi pouco, foi muito trabalho que ele teve para reinstaurar tudo isso. Então ele orou para que enviasse um associado para pôr em prática. E aí, quando veio Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele viu que, na forma de Prabhupada Saraswati, Krishna atendeu o pedido dele. Então ele não teve dúvida que tudo ia ser continuado através de Saraswati Thakur, e foi isso que aconteceu. Ele inaugurou 64 Gaudiya Matas por toda a Índia. E 64 Gaudiya Matas por toda a Índia significa os 64 regras e regulações do Bhakti Rasamrita Sindhu, ramos de Bhakti, no livro de Rupa Goswami, um para cada ramo. Ele instalou esse Gaudiya Mata, que depois virou centenas, mais de 100, no Ocidente, pela misericórdia dele também, com o Swami Prabhupada. E foi pela misericórdia do Swami Prabhupada e Krishna Goswami que
Narayana Goswami veio também. Então, os dois propagaram isso, tudo pela misericórdia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E pôs em prática, dedicou a vida para propagar essa missão de Sri Chaitanya pelo mundo inteiro. Né? Então, assim, foi por causa dele que isso propagou no mundo inteiro. Tudo veio dele, Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Mata, conhecido também como Saraswata Vaishnava, por causa dele, Saraswati, Bhaktisiddhanta Saraswati. Então, tudo veio dele. Hoje é de desaparecimento dele, um bom dia para lembrar e pedir para ele um pouquinho de Bhakti, né? Para entender um pouco o que é Bhakti, pelo menos um pouco, realmente falando, para prosseguir, né? Vamos continuar aqui. Paramos no Gita, capítulo 4, verso 27. Tá dando para escutar aí? Tá chovendo aqui. Tá muito bom, Cabo. O Gita 4, agora o verso 27. Sarvanindriya kahyani pranakarmani chapani atmasamyama yogadno bhuvati jnana dipite. Outros que se interessam em obter a autorrealização através do controle da mente e dos sentidos, oferecem as funções de todos os sentidos e a do alento vital como oblações no fogo da mente controlada. Significado. Nesta passagem, menciona-se o sistema de yoga concebido por Patanjali. No Yoga Sutra de Patanjali, a alma é chamada Pratyagya-atma ou Viparag-atma. enquanto está apegada ao prazer dos sentidos. A alma é chamada de Paragyatma. É isso? Mas logo que a mesma alma se desapega desse gozo dos sentidos, ela se chama Pratyagya Atma. A alma está sujeita às funções das 10 espécies de ar que agem dentro do corpo. E isto se percebe através do sistema respiratório. O método yógico de Patanjali ensina a controlar as funções do ar do corpo de forma técnica para que, por fim, todas as funções do ar interno tornem-se favoráveis a purificar a alma do apego material. De acordo com este sistema de yoga, Pratyagya Atma é a meta última. Esta Pratyagya Atma é afastada das atividades materiais. Os sentidos interagem com os objetos dos sentidos, como o ouvido ao ouvir, os olhos ao verem, o nariz ao cheirar, a língua ao saborear, a mão ao tocar, e assim todos eles se ocupam em atividades fora do eu. Estas são as funções do pranavayu. O apanavayu desse, o vyana vayu age contraindo e expandindo. O samana vayu ajusta o equilíbrio, o dana vayu sobe e quando se ilumina, a pessoa pode ocupar todos estes na busca da autorrealização.
Aqui está explicando que o sistema de Patanjali para controlar os sentidos, controlar a mente, através do controle dos ares do corpo, o yoga consegue controlar a mente e os sentidos. Muito difícil hoje em dia em Kali Yuga, mas alguns yogis fazem isso. Vinte e oito. Draghyagyas tapojagya yoga yagyas tatha pare sadhyaya jnana yagyascha yatayaha samsita vrataha. Tendo feito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando seus bens, enquanto outros executam austeridades rigorosas, praticam o yoga do misticismo óctuplo ou estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Significado: estes sacrifícios podem ser enquadrados em várias divisões. Há pessoas que sacrificam seus bens, realizando várias espécies de obras de caridade. Na Índia, a rica comunidade mercantil, ou as ordens principescas, abrem várias espécies de instituições de caridade, tais como Dharmashala, Annakshetra, Atitishala, Anatalaya e Vidyapita. Em outros países também, há muitos hospitais, casas de idosos e outras instituições beneficentes destinadas à distribuição de alimento, educação e tratamento médico gratuito para os pobres. Todas essas atividades caritativas são chamadas Dravyamaya Jagya. Há outros que, para obter maior elevação na vida, ou para progredir, ou para conseguir promoção a planetas superiores dentro do universo, aceitam voluntariamente muitas espécies de austeridades, tais como Chandrayana e Chaturmasya. Para seguir esses processos, a pessoa faz votos severos, através dos quais levará uma vida sujeita a certas regras rígidas. Por exemplo, sob o voto de Chaturmasya, o candidato não faz a barba durante 4 meses do ano, de julho a outubro. Não ingere certos alimentos, não come 2 vezes ao dia e nem sai de casa. Esse sacrifício dos confortos da vida se chama Tapomaya Jagya. E há outros que se ocupam em diferentes espécies de yogas místicos, como o sistema de Patanjali, para fundir-se na existência do absoluto, ou Hatha Yoga, ou Ashtanga Yoga, para obter perfeições específicas. E alguns viajam para todos os lugares sagrados de peregrinação. Todas essas práticas são denominadas Yoga Jagya, sacrifício para obter certo tipo de perfeição no mundo material. Também há aqueles que se ocupam no estudo dos diferentes textos védicos, especificamente as Upanishads e os Vedanta Sutras, ou no estudo da filosofia Shankhya. Todos esses esforços são chamados Swadhyaya Yagya, ou ocupação no sacrifício dos estudos. Todos esses yogis estão fielmente ocupados em diversas classes de sacrifícios e procuram uma situação de vida superior. A consciência de Krishna, entretanto, é diferente de tudo isto porque é serviço direto ao Senhor Supremo. A consciência de Krishna não pode ser alcançada por nenhuma espécie de sacrifícios acima mencionados, mas pode ser conseguida somente pela misericórdia do Senhor e de seus devotos autênticos. Portanto, a consciência de Krishna é transcendental. Alguém pode ler aqui e perguntar por que então que a gente segue Chaturmasya, né? Alguém saberia responder?
Prabhu, de qualquer forma também, a gente seguindo o Chaturmasi, pelo menos eu não conheço essa instrução, por exemplo, de não comer 2 vezes ao dia e não sair de casa, né? A nossa observação do Chaturmasi não é exatamente como esta que está aqui, não, né? Tem vários jeitos de fazer, mas mesmo se fosse, tá falando aqui é o sentido. A gente observa também o Chaturmasi. Mas não É, pode ser que eles também, todas as linhas evitam os alimentos que a gente evita também. Barba também a gente não corta, só corta no meio, porque Chaitanya Mahaprabhu, quando estava fazendo, no meio, Vishwarupa Mahotspa, ele viu que ele recebeu a notícia que o irmão dele, que era manifestação também de Vishnu, Vishwarupa, havia abandonado o corpo, por isso que ele raspou em respeito à partida de Vishwarupa, por isso que a gente seguiu Mahaprabhu, raspa. Mas fica 2 meses também. O negócio é o sentido. Estudar os Vedas a gente também estuda, falou aqui. Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam, a explicação do Vedanta Sutra. O negócio é o sentido. Aqui eles buscam planetas superiores, o sistema de yoga, óptimo, para emergir no Supremo. A diferença é o sentido do porquê seguir, só isso. Seguir segue todas as linhas. A diferença é a atitude interior da coisa, só isso. Igual Vyasa Purnima, até os impersonalistas observam, todas as linhas védicas observam Vyasa Purnima, mas cada um tem uma atitude interior. Shiva, os impersonalistas adoram Shiva, Vaishnava também, mas é totalmente diferente a como o Vaishnava adora Shiva e como o personalista adora. Então, é a atitude interior que é diferente. Então, não é que Vaishnava não deve fazer algumas coisas que falou aqui, estudar os Vedas, tomar essas coisas. É a atitude desses aqui que tem outros objetivos. E cada um desses tem diferentes objetivos, mas não é servir Deus diretamente, que é o processo de Bhakti Yoga, né? Continuar. Apane juvati pranam prane param tatha pare pranapana rudha pranayama parayana apane yatara tahara pranam prane shudhuvati. E outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe, praticam oferecendo no alento inspirado o movimento do alento expirado, e no alento expirado o alento inspirado. E assim acabam entrando em transe, suspendendo toda a respiração. Outros, restringindo o processo alimentar, oferecem o alento expirado como um sacrifício em si mesmo. Significado:
Este sistema de yoga para o controle do processo da respiração se chama pranayama. E no começo é praticado no sistema de Hatha Yoga através de diferentes posturas sentadas. Todos esses processos são recomendados para o controle dos sentidos e para o progresso na compreensão espiritual. Com esta prática, controlam-se os ares dentro do corpo, invertendo as direções da corrente aérea. O ar apana desce e o ar prana sobe. O pranayama yogi inverte o movimento respiratório até que as correntes sejam neutralizadas em puraka, equilíbrio. Oferecer no ar inalado o ar exalado chama-se rekaka. Rechaka. Quando ambas as correntes de ar param completamente, é dito que se está em Kumbhaka Yoga. Pela prática de Kumbhaka Yoga, pode-se aumentar a duração da vida para aperfeiçoar-se na percepção espiritual. O yoga inteligente está interessado em alcançar a perfeição em uma só vida, sem esperar pela próxima. E, praticando Kumbhaka Yoga, os yogis aumentam a duração da vida em muitos e muitos anos. No entanto, quem é consciente de Krishna, estando sempre situado no transcendental serviço amoroso ao Senhor, torna-se automaticamente o controlador dos sentidos. Seus sentidos, sempre ocupados a serviço de Krishna, não têm oportunidade de arranjar outra ocupação. Assim, no final da vida, ele é naturalmente transferido ao plano transcendental do Senhor Krishna, em consequência do que não há nenhuma tentativa de sua parte de aumentar o tempo de vida, e de imediato ele se eleva à plataforma da libertação, como se firma no Bhagavad Gita 14:26. Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate. Pode ler direto. Aquele que engaja. Aquele que se ocupa em serviço devocional imaculado ao Senhor transcende os modos qualitativos da natureza material e imediatamente se eleva à plataforma espiritual. A pessoa consciente de Krishna começa da etapa transcendental e está sempre nessa consciência. Portanto, ela não cai e, por fim, entra na morada do Senhor, sem demora. Consegue-se reduzir de maneira automática a quantidade de alimento ingerido quando se come apenas Krishna prasada, ou o alimento que primeiro é oferecido ao Senhor. Reduzir o processo de comer é muito útil para o controle dos sentidos. E sem controle dos sentidos, não há possibilidade de sair do enredamento material. Nós yogis fazem dessa maneira, mas a consciência de Krishna é muito mais fácil. Apesar de ser também um longo processo, ainda assim, muito mais fácil do que simplesmente ficar parado, postura, ar, controle da mente, muito mais fácil engajando os sentidos do que controlando os ares do corpo. Então, Sarve Piete Yagya Vido Yagya Kapita Kalmasha Yagya Shistamrita Buddho Yanti Brahma Sanatanam. Haribol. Todos estes executores que sabem o significado do sacrifício purificam-se das reações pecaminosas. E tendo saboreado o néctar dos resultados dos sacrifícios, eles avançam em direção à atmosfera eterna e suprema. Significado. Através da explicação anterior sobre os diferentes tipos de sacrifícios, a saber,
sacrifício dos próprios bens, estudo dos Vedas ou de doutrinas filosóficas e execução do sistema de yoga, fica claro que o objetivo comum de todos é o controle dos sentidos. O prazer dos sentidos é a causa fundamental da existência material. Portanto, enquanto não conseguirmos nos situar numa plataforma em que não haja gozo dos sentidos, não será possível alcançar a plataforma eterna de conhecimento pleno, bem-aventurança plena e existência plena. Essa plataforma situa-se na atmosfera eterna, ou atmosfera do Brahman. Todos os sacrifícios acima mencionados ajudam-nos a nos purificar das reações pecaminosas da existência material. Por meio deste progresso na vida, não nos tornamos felizes e opulentos nesta vida, como também no final... Não, peraí, eu vou repetir. Por meio deste progresso na vida, não só nos tornamos felizes e opulentos nesta vida, como também no final entramos no reino eterno de Deus, fundindo-nos no Brahman impessoal ou associando-nos com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Aí você vê. Esse processo ajuda a purificação do coração, seja se a pessoa quiser emergir no Brahma, ou seja, quiser servir, estudar os Vedas, ajuda a concentrar a mente em tópicos sobre Deus, as doutrinas filosóficas, isso ajuda a sacrificar as posses, tudo ajuda na purificação gradual. A controlar os sentidos gradualmente, até chegar no ponto lá na frente que é controlado totalmente, que já é um estágio muito, muito avançado, né? E aí sim, ela falou aqui, poder entrar no reino de Deus. O Swami Prabhupada nos comentários fala várias coisas do processo gradual, sabendo que a alma condicionada tem várias coisas para purificar, né? E dá vários métodos para chegar lá. A gente tenta recitar ao máximo, com fé, e evitar as ofensas, seguir as regras e regulações, concentrar a mente e intelecto nas escrituras, associar, tudo isso vai ajudando. Se a gente for sério realmente nisso, isso ajuda. E tentar sério em seguir e interiorizar as coisas, né? Sem querer mostrar nada para ninguém, simplesmente no interior querer progredir. Se a gente faz isso aos poucos, não é rápido, demora muitas e muitas dias, mas a gente pode progredir nessa vida bastante, de acordo com o nosso nível, vai progredindo. Dúvida aí, alguém? Trinta e um. Nayam Kostya Bhagyasya Kutonya Kurusatama
Vai ler. Júlia vai ler. Posso ler, Prabhu? Então, vamos. 31. Qual o melhor da dinastia Kuru? Sem sacrifício, a pessoa jamais pode viver feliz neste planeta ou nesta vida. E o que quer dizer, então, da próxima? É o que falar, então, na próxima. Qualquer que seja a forma de existência material em que alguém esteja, ela invariavelmente ignora sua verdadeira situação. Espera aí. Invariavelmente ignorante da sua verdadeira situação. Em outras palavras, a existência no mundo material deve-se às múltiplas reações de nossas vidas pecaminosas. A ignorância é a causa da vida pecaminosa. E a vida pecaminosa faz a pessoa arrastar-se na existência material. A forma de vida humana é a única saída pela qual se pode escapar deste enredamento. Os Vedas, portanto, ajudam-nos nessa escapatória, indicando caminhos como os da religião, do conforto econômico, do gozo regulado dos sentidos e, por fim, o meio para sairmos inteiramente da condição miserável. O caminho da religião ou as diferentes espécies de sacrifício recomendadas acima automaticamente resolve nossos problemas econômicos. Pela execução de Jnana. Não. Yagya ou Jagya? É. Podemos ter bastante alimento, bastante leite, etc. Mesmo que haja um aparente aumento na população. Quando o corpo recebe suprimentos abundantes, é natural que a próxima etapa seja a satisfação dos sentidos. Os Vedas prescrevem, portanto, os laços sagrados do matrimônio para o desfrute regulado dos sentidos. Desse modo, a pessoa eleva-se gradualmente à plataforma de liberação do cativeiro material. E a perfeição máxima de uma vida liberada é associar-se com o Senhor Supremo. Alcança-se a perfeição através da execução de Jagya, como se descreveu acima. Mas quem não tem inclinação em executar Jagya, segundo os Vedas, não pode ter uma vida feliz neste corpo. E o que dizer de se obter outro corpo em outro planeta? Há diferentes graus de confortos materiais em diferentes planetas celestiais. E em todos os casos, há imensa felicidade reservada para quem se ocupa nas inúmeras espécies de águia. Não. É isso? De águia, sacrifício. Isso. Mas o tipo de felicidade mais elevada que um homem pode conseguir é ser promovido aos planetas espirituais pela prática da consciência de Krishna. Uma vida em consciência de Krishna é, portanto, a solução para todos os problemas da existência material. Deixa eu ver, hoje mesmo eu escutei, tem muita gente que esse verso aqui, ó, sem sacrifício ninguém pode viver feliz. Quem pensa que a vida deve ser curtida ao máximo, muita gente fala isso, né? A gente vê aí para todo lado. Então, a vida, estou aqui, né? Então eu vou curtir a cada segundo, porque daqui a pouco eu vou morrer. Então, eu vou curtir o máximo, né?
Muita gente pensa assim, né? No Ocidente, pelo menos. Curtir ao máximo, porque daqui a pouco fica velho ou morre, então não vai ter nada, não vai ter tempo mais. Então o negócio é curtir o máximo, mas a gente vê que o resultado disso é, no final, depressão e remédio, né? O resultado dessa mentalidade é que a pessoa fica depressiva e farmácia ganha muito dinheiro, né? Remédio, tarja preta, Rivotril, sei mais o que. Nem sei se mudou o nome, mas esse tipo de remédio aí é o resultado dessa mentalidade, né? Que o Christian está falando, ó, sem sacrifício ninguém pode ser feliz nesse planeta. Se alguém não tem uma vida equilibrada, religiosa, é impossível ser feliz, né? Nem aqui, muito menos no outro, né? Ela falou, muito menos na próxima vida. Impossível. A gente vê aí na prática, né? Todo mundo que viveu a vida toda, vamos supor, desde a adolescência até os 50 anos, 60, só curtindo, o final da vida é patético. Ele já não tem o corpo mais para aproveitar. Não cultivou nada interior. E o exterior não consegue mais. E aí, quando vai ver, aí ficou sem o exterior e dentro não tem nada, ficou vazio. A vida não tem mais sentido, não tem nada. E aí vem problema. Aí tem que ir psicólogo, psiquiatra, remédio, depressão, um tanto de coisa. Por esse motivo aqui, é a vida sem sacrifício. Parece boa coisa, né? Igual o Gita fala, no começo é igual néctar, depois vira veneno. Vida desregulada. A vida regulada, no começo, pode parecer veneno, porque principalmente nasce aqui, tudo desregular, né? Então, quando vai começar a praticar, pode parecer veneno, mas depois vai virando néctar. Acostuma, vê que faz bem, interior vai melhorando, então vai virando cada vez melhor. Final da vida tá melhor ainda. Quanto mais velho fica, melhor a pessoa sente. Mesmo que o corpo vai definhando, ou sentindo, ou dando problema, o interior vai melhorando. Ela vai sentindo melhor. Se ela vai praticando. Isso é certo. É o contrário do outro. O outro a gente vê para todo lado aí. A pessoa era feliz, curtiu, sei mais o que na televisão aí, hoje não tem televisão, né, mas em vídeo aí a gente vê a pessoa falando, né, a pessoa curtiu, foi famosa, né, no final da vida agora, remédio, depressão, e sem sacrifício. O resultado é esse, né, o bicho tá falando, não pode ser feliz nesse planeta ou nessa vida. O que falar então na próxima? E não termina aqui, né, tem a próxima. O pior ainda é depois. Aparentemente, para muita gente, quem não fez isso, ou quem vive esse tipo de vida, é vitorioso, aproveitou bastante, ganhou dinheiro, tem uma alta posição, mas para quem vê a realidade, as pessoas são desafortunadas, na verdade, para quem vê a realidade. Enquanto que a outra, que é realmente afortunada, aos olhos da sociedade, vai ser visto como aquela que não fez nada, não aproveitou a vida, deixou a vida passar, né? Não fez nada, não aproveitou e ficou velho e não aproveitou nada, ficou só dentro de casa, só trabalhou, fez outra coisa e ficou pensando em lendo livro, não aproveitou nada, que vida que é essa? Perdeu a vida, desperdiçou. Aí no final, uma ficou depressiva, a outra ficou feliz, né? Então, tem um ditado, né? Quem ri por último ri melhor, né? É isso. 32.
Evam bahuvidhayagya vitata brahmano mukhe Brahmajam viditam sarvam evam gyatva vimokhyase. Todos esses diferentes tipos de sacrifício, aprovados pelos Vedas, surgem dos diferentes tipos de trabalho. Conhecendo-os como tal, você se tornará liberado. Significado. Como se especificou acima, os Vedas mencionam diferentes tipos de sacrifício adequados a diferentes categorias de trabalhadores. Como os homens estão muito profundamente absortos no conceito corpóreo, tais sacrifícios são estipulados de tal maneira que se possa trabalhar com o corpo, com a mente ou com a inteligência. Mas são todos recomendados em última análise, para acarretarem-se a liberação do corpo. O Senhor confirma isto aqui de sua própria boca. Varnashrama significa isso também. Se a gente faz com o objetivo de levar até Bhakti, liberar do corpo é positivo. Na verdade, é necessário, né? É benéfico, purificar, ajuda na purificação. O objetivo for Bhakti, e praticando junto, esse tipo de trabalho, de acordo com o Varnashram Dharma, ajuda bastante, de acordo com a qualidade de cada um. Eles são feitos pelo corpo, mente e inteligência. E no estado condicionado, Bhakti é uma função da alma. Só que no estado condicionado a gente não consegue acessar essa alma. Então, por isso é necessário purificar corpo, mente e intelecto através dessas várias atividades. Claro que o principal é escutar sobre Krishna, glórias, qualidades e recitar o nome. Mas essas também ajudam nesse sentido, se for as que são favoráveis para Bhakti. É feito pelo intelecto, mente e corpo. A gente não consegue acessar a alma, não tem. Bhakti é a função da alma. A gente não tem Bhakti. Querendo chegar lá, então essas atividades ajudam a acordar isso. Acordar ou purificar os sistemas mais grosseiros para depois chegar lá, né? Não é que alguém consegue purificar o coração e depois o intelecto, depois a mente, depois o corpo, não. Impossível isso. Primeiro é o corpo, através da cega externa, depois a mente, que é primeiro o sutil externo, depois intelecto, depois ego, depois a alma transcendental. Desse processo vai purificando. Com esse objetivo de purificação interior, né? Dúvida aí, alguém?
33. Shreyandravya mayajajaj jnana yajya parantapa sarvam karma kilam parta jnane parisama pyate. Acho que sou eu, né? É. Ó castigador do inimigo, o sacrifício executado com conhecimento é melhor do que o mero sacrifício dos bens materiais. Afinal, ó filho de Prita, todos os sacrifícios do trabalho culminam em conhecimento transcendental. Significado, Swami Maharaj. O propósito de todos os sacrifícios é atingir o nível de conhecimento completo, depois libertar-se das misérias materiais e, por fim, ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo, consciência de Krishna. Entretanto, há um mistério em todas essas diferentes atividades de sacrifício e devemos procurar conhecer... Eu falei aqui, o propósito de todo sacrifício é chegar no estado de completo conhecimento. O que significa isso? Conhecer o Senhor Supremo? Conhecer Krishna? Mas em qual sentido? Ué, Krishna é o objeto, né, de todos os Vedas, né? De todo conhecimento é ele mesmo, né? Ou seja, conhecer tudo e não conhecer ele é conhecer nada, né? Então, se a gente conhecer Krishna face a face, servir a ele, ou através da misericórdia dele, do devoto dele, a gente conheceu tudo, chegou no conhecimento completo. Não é isso, não? Então, completo conhecimento. Alguém pode falar que conhece Krishna, toca flauta, Krishna mora em Goloka Vrindavan. Alguém pode falar que tem conhecimento de quem que é Krishna, o que é a alma. Essa pessoa já está no caminho, né? Não necessariamente. Aquilo, só saber não adianta. É a diferença de Jnana e de Vijnana, certo? Isso aí? Na verdade, Jnana depende da conotação de Jnana, né? Mas aqui está falando estágio de conhecimento completo. Quando o Gita e o Bhagavad fala conhecimento, não significa saber. Isso é que é bom entender. Não significa saber. Saber a gente sabe, mas não é isso que está falando aqui. Tanto que depois, então consegue se livrar das misérias, ou seja, liberado. Se alguém sabe, ele está liberado. Ou seja, a gente não sabe, realmente. Sim. Então, quando o Gita e o Bhagavad fala conhecimento, não é igual a gente pensa de saber. Até mesmo a palavra jnana. Os jnanis, por exemplo, eles são liberados. A palavra jnana, conhecimento, os jnanis são liberados. Eles são liberados. Eles têm conhecimento. Não significa que eles sabem que eles não são o corpo. Significa que eles têm conhecimento real da coisa. Ou seja, são jnanis. Eles conhecem. A gente pode falar em português. A gente sabe, mas não conhece. Eu sei que tem um buraco ali, por exemplo. Aí eu vou e caio nele. Eu sei, mas não conheço. Não realmente sei, por exemplo. Então é diferente. Muita gente confunde isso. Quando fala conhecimento no Gita, não é conhecimento de ler, eu conheci, não. Conhecimento é de realmente saber. Porque externo, a gente pode até, às vezes, pensar que sabe teoricamente, mas se for aprofundar, nem teoricamente, na verdade. É uma outra coisa, talvez. Muitas vezes, na verdade. O conhecimento, na verdade, é quando a gente chega nesse nível aqui, no nível de liberação.
Aí o Gita chama isso de Jnana, o conhecimento. Isso fala, o propósito de todo sacrifício é entrar no estado de completo conhecimento, de a gente perceber que a gente não é o corpo, a gente é alma, e que dentro da alma tem Deus, e a natureza da alma é servir Deus. Significa entender realmente isso. A gente sabe, mas não entende, né? Pode ser que a gente esteja tentando entender realmente um dia, mas no momento não. No nível condicionado, realmente não entende. É isso. Por isso que falou aqui, então consegue se livrar das misérias materiais e ultimamente engaja serviço transcendental ao Senhor. Por isso é que muita gente entra em confusão ou ilusão sobre o Gita, porque lê aqui, aí eu conheço, então eu já estou nesse nível aqui, ó, rapidinho eu vou conseguir livrar da miséria, então eu já vou transcendentar o serviço, eu já vou, nessa vida mesmo, eu já estou lá. Muita gente pensa assim, no mau entendimento da palavra aqui. Então sempre o Gita fala que conhecimento é uma coisa real, né, percebida. Bom, Entretanto, há um mistério em todas essas diferentes atividades de sacrifício e devemos procurar conhecer esse mistério. Os sacrifícios, às vezes, tomam diferentes formas segundo a fé específica do executante. Quando a fé de alguém alcança a fase de conhecimento transcendental, o executor de sacrifícios deve ser considerado mais adiantado do que aqueles que, sem esse conhecimento, simplesmente sacrificam bens materiais. Pois sem a obtenção de conhecimento, os sacrifícios permanecem na plataforma material e não trazem nenhum benefício espiritual. O verdadeiro conhecimento culmina em consciência de Krishna, a etapa do mais elevado conhecimento transcendental. Sem aprimorar o saber, os sacrifícios não passam de atividade material. Sem elevação do conhecimento, está falando aqui. Em inglês, aí deve estar traduzido de outra forma. Without the elevation of knowledge, do conhecimento. Aqui falou aprimorar o saber, né? Como é em inglês, Prabhu? Knowledge. Without the elevation of knowledge, com a elevação do conhecimento, sacrifícios são simplesmente atividades materiais. Quando, porém, chegam ao conhecimento transcendental, todas as atividades entram na plataforma espiritual. Dependendo do grau de consciência, as atividades sacrificiais, ora são chamadas Karma Kanda, atividades fruitivas, ora Jnana Kanda, conhecimento em busca da verdade. É melhor quando a meta é o conhecimento. Tá vendo? De acordo com a consciência daquele que realiza o sacrifício, pode entrar na plataforma material Karma Kanda ou na plataforma espiritual Jnana Kanda, ou na busca de realizar o que é a alma, de acordo com a intenção ou a consciência daquele que agiu daquela forma, fez caridade. Se alguém faz muita caridade, mas não chega no nível de entender realmente que não é o corpo, então aquela atividade não vai ser benéfica de nenhum jeito para a vida espiritual. Vai ser só karma kanda. Mas se ela fez essa atividade, isso ajudou realmente ela a ir compreendendo que ela não é o corpo no sentido real da coisa, interiormente purificou, para ela ir nesse sentido de conhecimento espiritual, de entendimento, percepção de que não é o corpo, aí pode ser chamado de Jnana Kanda, que ela entrou, foi favorável para esse tipo, né? Jnana Kanda. E aí o estágio final é Bhakti, que é serviço devocional. Simplificando o Gita, esses três estágios: Karma, Jnana e Bhakti.
Karma nos 6 primeiros capítulos, Jnana nos 6 últimos, e o tesouro no meio é Bhakti. E a progressão é isso. Karma, as atividades materiais, deve levar a pessoa a entender que não é o corpo. Depois que ela entende que não é o corpo, que é a alma, qual é a função da alma? Servir Deus, Bhakti. Então, o estágio gradual é isso. A gente não pratica gradual, mas como a gente ainda não está também em Bhakti, a gente dá ênfase para Bhakti, mas também realiza as atividades do mundo que são favoráveis para a prática de Bhakti. Rejeita desfavorável e aceita as favoráveis. Conhecimento, ou até estudar comentário impessoal é desfavorável, então rejeita. Mas estuda as escrituras, comentários Vaishnavas, falando sobre Krishna, qualidades, passatempos, do nome, lê as escrituras, isso é favorável, então a gente aceita. Varnashram, as atividades que são favoráveis, aceita. Então o estudo é favorável, então a gente faz também. Essas duas coisas. Acaba que a gente faz um pouco de Jnana, adquire conhecimento das escrituras e ajuda a fixar a mente, o intelecto e a purificar para chegar, ajuda, é favorável esse status para chegar no real Jnana, Bhagavatata Jnana, todos esses no real sentido, e também karma, acaba que Varnashram é relacionado com isso, mas os que são favoráveis. E aí não é desfavoráveis, são favoráveis para Bhakti. E aí tem as atividades que são favoráveis, tudo é falado nos livros, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Bhakti Rasamrita Singh, Hari Bhakti Vilas, nós Vaishnavas também. É simples, né? Depende da mentalidade da ação, né? De acordo com a mentalidade, por isso que o Gita é importante. A gente pode fazer uma atividade material. De acordo com a mentalidade, aquilo pode ser favorável para Bhakti, ou pode ser desfavorável para Bhakti. Se a gente der mais ênfase para a atividade material do que para a atividade de Bhakti, a gente não vai estar praticando Bhakti na vida diária, mas vai estar praticando Karma. Karma vai cobrir Bhakti. Então a gente não é Bhakti, a gente é Karma. Então, por isso que o Gita é importante, a gente ter uma diretriz de saber o que realmente a gente está praticando. E não é só cantar, os intencionalistas também cantam o nome. Não é a consciência por trás das atividades. O que a gente está dando mais ênfase nas atividades? Qual o principal, o que a gente acha que é o objetivo primário da vida? É servir Deus ou é fazer as coisas materiais? De acordo com isso, a gente vai ver se a gente está praticando karma, que cobre Bhakti, ou Bhakti, que cobre karma. Se for baixo, cobre karma é o ideal, que a gente é Bhakta, pelo menos praticando Bhakti. E até que chega no estágio puro, sempre vai ter um pouco, mas que não cobre, não vai ser Bhakti. Mas se a ênfase for outras coisas, então não é chamado nem de praticante de Bhakti. Mesmo seguindo as regras e regulações, vai ser karma. É o que falou aqui. De acordo com a consciência, karma kanda, jnana kanda. Então isso é importante a gente refletir. Prabhuji, dá para dar um exemplo, por favor? Como é que karma cobriria Bhakti e vice-versa? Como que Bhakti pode cobrir karma numa atividade cotidiana? Não é a atividade, é a consciência interior. Bhaktivinoda Thakur trabalhava muito como magistrado, por exemplo. Ele tinha pouco tempo para praticar, mas dentro dele, o principal objetivo da vida não era o trabalho.
Aham. Outra pessoa pode trabalhar o mesmo tanto que ele trabalhava e recitar o nome o mesmo tanto, mas o objetivo dela, primário, é o dinheiro do trabalho. Não é a atividade em si, é o que falou ali. Aham. Não é a atividade em si, é a consciência de cada indivíduo. É o que vai determinar. Alguém pode recitar o nome o dia inteiro, mas o objetivo é outro. Quantas pessoas já não foram morar no templo e recitaram 10, 20 anos o dia inteiro, para depois jogar a japa no fundo do mar e não cantar mais? Uhum. E quantas ficaram... São Paulo é um exemplo disso. Quantos ficaram trabalhando e vida familiar para, no final, dedicar total a Krishna. Aham. Então, é interior isso. Entendi. Por isso é que a gente não pode determinar isso por atividades externas. Se alguém for ver por atividade externa, Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, bem vestido, Swami Prabhupada viajou de avião, vários templos, comia, prachada. O outro yogi tá com uma tanga lá no Himalaia, sem comer, vai achar que o yoga é muito superior. Aham. Infinitamente superior, muito mais renunciante. Sim. E superior em devoção. Externamente ele vai achar isso. Aham. Mas internamente, quem que é? Swami Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Mayana Manjari, associado eterno de Radha Krishna. E veio nesse mundo como um simples sannyasi, como se fosse um praticante. Aham. Então, pelo externo, por isso que é difícil compreender, deve orar para compreender essas coisas, no nosso coração e também entender o que se passa externamente no mundo, até no mundo material, né, muitas vezes. E você vê, Jesus Cristo, mesma coisa, foi pelo externo, que ele falava externamente, ele era o quê? Arrogante. Suou arrogante. Ela Uhum. tá falando como se fosse filho de Deus, o que é isso? O cara aparece aí do nada e fica falando, é novinho, cheio de erudito aí, estuda a escritura mais de 100 anos, e chega esse novinho e fala que é filho de Deus, é arrogante. Eles foram pelo externo. O Cadê Goswami, mesma coisa. Então, pelas atividades externas, é impossível compreender. Então, por isso que a gente deve olhar o nosso interior. Não é, a gente deve fazer as coisas e ir verificando o interior como que está indo. A mente está purificando, o coração está ficando mais pacífico, independente do externo. Por isso é que regras e regulações somente não indicam nada. Pode ter outras pessoas que não seguem nenhum, pode ter um coração mais puro que a gente. Ela vai estar melhor situada. Porque Deus vai olhar primeiro o coração. A história de Caim e Abel na Bíblia é por isso. Nos Vedas do Brahmana Veda e do Caçador Briga. Justamente por isso. Não vai contar hábito. Primeiro que ele vai ver é o coração. Então a gente deve ficar atento no coração, a mente, como que tá. Tá ficando pacífica? O coração tá ficando pacífico com a prática? Tô mais harmonioso com as pessoas em geral, mais educado, mais tolerante, mais humilde, isso que a gente deve olhar. Se a gente tiver mais estudo, significa que está indo bem, está progredindo. Mas se tiver o contrário, alguma coisa está errada. Aí tem que voltar, dar um passo atrás e ver. Se tiver ficando mais humilde, mais tolerante, mais afetuoso com os outros, a gente está indo bem. A gente vai olhando internamente isso. É isso que vai contar, na verdade. Todos, igual falou, todas as outras atividades servem para isso. Se não servir para isso, igual falou ali, não serve para nada. É só atividade material.
Então, isso é que a gente deve verificar. O importante é isso. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida aí mais, antes de cantar. Bom, aí refletindo, vocês falando, e quando eu, né, então, assim, no caso, não é que eu estou sentindo uma aversão, assim, você fala, está mais afetuoso. De novo, cara. Aí eu estou sentindo, assim, uma indiferença, né, de novo. Vai melhorando aos poucos. Tá melhorando aos pouquinhos, pelo menos? Então, não é que eu estou sentindo aversão, mas é mais uma indiferença. Antes você estava querendo matar os outros. Agora você está querendo só estrangular. Não. Já melhorou. Daqui a pouco você está querendo só quebrar o braço. Depois a perna. Depois você está dando abraço. Quebra o braço, depois abraço. É a preguiça dos papos, dos negócios. Paciência, não tem jeito não. É paciência e demora mesmo e é paciência, não tem outra maneira não. Tem que ter paciência, vai ser de um dia para a noite, né? Tem que ter bastante paciência, tolerância, humilhar perante os outros. Não significa que a pessoa faz mal, você vai ficar lá dando a cara, imitando para lá, da realidade está mas se te acontecer uma situação, é melhor deixar para lá, né? Significa que alguém é tóxico, você vai insistir. Mas se acontecer por a força do destino, é melhor não falar nada e procurar o seu caminho de progressão, até porque quem vai dar o resultado não é os outros, né? É Deus, a gente com ele e pronto. Então, não preocupar muito. Tentando trabalhar nisso aos pouquinhos, gradual, e aos pouquinhos vai indo. Manter isso aí na mente, lembrar disso quando acontecer e vai melhorando aos poucos. Aos pouquinhos. Isso aí vai. Não é fácil, não é difícil, mas tem que ir melhorando. Na verdade, é a coisa mais difícil que tem. Por isso que o verso lá, tem um verso no Bhagavata que fala sobre isso. O Tita Goswami sempre falava isso, porque na verdade é a mais difícil. A gente está praticando muitas vezes, já está difícil para a gente. Aí alguém vem e fala alguma coisa do nada, ou desconta alguma coisa, aí a gente, né, no começo tende a querer, né, não aceita. Mas aos pouquinhos vai aceitando, depois vai vendo que o problema não é com a gente, é com os outros, vai aceitando, depois vai ficando de vai, acaba que vai até os outros vão parando. A gente não dá muita ideia. E também é aquilo, sabe? Se alguém faz coisa errada com a gente e a gente não faz nada, eles vão pegar o fruto da ação ruim. A gente vai ser purificado, porque é fruto das nossas más ações, e eles vão ter que pegar o fruto da má ação de hoje, né? Não precisa fazer nada, né? É tolerar. Tem outra maneira, né? Se quiser progredir, se a gente quiser, o negócio é tolerar, sempre. Significa que vai procurar também, né? Problema ou manter relação com alguém que dá problema, mas se acontecer, é melhor tolerar. Vamos lá, Bichaca vai cantar agora. Acho que a última foi. Dos dois foi o Subal, né? Sim. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jagora Hare Bol. Jagora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jagora Hare Bol. Shri Gauranga Navika Giridhari Radha Vinod Bihari Radha Nayana Nas Radha Govind Ki Jai Shri Guru Jai. Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai.
Krishna Shila Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. Krishna Paramahamsa Pragada Kacharya Stota Shila Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki jai. Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Mahamahotsav ki jai. Prabhupada ki jai. Sarva Swami Prabhu ki jai. Panchatattva Sri Hari ki jai. नवदीप धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, Jai. भगवद गीता की जय, श्री भगवान सिंह की जय, माता प्रवाद महाराज की जय, Jai. आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, Jai. पावन नित्यानंद राम की जय, से उन्नीस की जय, नाम संकीर्तन की जय, आनंदे हरि Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Hari Muito Bol. obrigado, Hare Krishna. Dandavad Pranam. Krishna.